Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem, tudo ok por aqui. 10 sinais de que você é difícil de manipular. Descubra os sinais que definem uma pessoa difícil de manipular, dominando a arte da sabedoria emocional e da psicologia de caráter forte. Uma pessoa difícil de manipular é aquela cuja estrutura mental se baseia na autonomia crítica e no rigoroso controle emocional. Esse tipo de pessoa não responde a impulsos externos ou pressão social, mas filtra cada interação através de um sólido sistema de valores e uma observação analítica do ambiente humano ao seu redor. Primeiro, a pausa reflexiva. Apenas pensar antes de falar. No mundo em que recompensa respostas imediatas, o silêncio é uma arma poderosa. Aqueles que dedicam tempo para processar informações antes de emitir um julgamento quebram um ciclo de manipulação. Manipuladores frequentemente usam a rapidez para nublar o julgamento alheio, mas aqueles que são difíceis de manipular usam o tempo como uma salvaguarda. Esse hábito não é sinal de lentidão, mas de inteligência e tática superior. Ao refletir, você elimina os viés emocionais que a outra pessoa tenta explorar. Palavras ponderadas têm um peso que respostas impulsivas jamais alcançarão. É, em essência, a primeira linha da defesa contra ruídos externos. Segundo, ceticismo saudável. Ações em vez de palavras, promessas são ferramentas baratas nas mãos daqueles que buscam controle. No entanto, uma pessoa de caráter inabalável compreende que a linguagem pode ser uma fachada brilhante para intenções obscuras. Portanto, alguém difícil de manipular ignora a retórica e se encontra exclusivamente no curso dos acontecimentos. Essa abordagem pragmática fomenta uma imunidade natural ao charme superficial. Se as ações não corroboram a narrativa, esta é descartada por completo. É uma forma de integridade que obriga os outros a provarem seu valor por meio de uma coerência genuína em vez de retórica vazia. Terceiro, acuidade visual. Capacidade de perceber pequenos detalhes. A manipulação muitas vezes se esconde nas brechas da comunicação. Um olhar que não corresponde a um sorriso, uma mudança sutil no tom de voz ou uma inconsistência em uma história repetida, aqueles que são difíceis de manipular treinam o olhar para detectar esses microcomportamentos que revelam a falta de sinceridade. Ser observador permite antecipar os movimentos da outra pessoa. Quando você consegue interpretar os padrões de comportamento de alguém, suas tentativas de influência tornam-se previsíveis e, portanto, ineficazes. A atenção aos detalhes é o radar que detecta a ameaça muito antes que ela se manifeste. Quarto, a resiliência à urgência. Não tomar decisões precipitadas. A pressa é a melhor aliada da decepção. Quando alguém tenta forçar uma resolução imediata, geralmente é porque o tempo revelaria as falhas de sua proposta. Uma pessoa difícil de manipular reconhece essa tática de pressão e sistematicamente se recusa a expressar seu processo de pensamento. Dizer preciso de tempo para pensar é um ato de rebeldia em uma sociedade de gratificação instantânea. Essa resistência garante que qualquer decisão tomada seja resultado de análise e não de pressão externa. A paciência, portanto, torna-se um escudo impenetrável. Quinto, reserva estratégica. Manter as emoções em privado, a vulnerabilidade é uma dádiva, não um direito de acesso para todos. Aqueles que são difíceis de manipular sabem que seus sentimentos podem ser usados como alavancas de controle
se caírem em mãos erradas. Manter um perfil emocional discreto não significa ser frio, mas sim seletivo. Ao não revelar imediatamente os seus medos ou desejos, esses indivíduos privam o manipulador de matéria-prima necessária para armar uma armadilha. A privacidade emocional é uma forma de autodefesa que mantém o poder dentro de si, permitindo que a intimidade seja compartilhada apenas com aqueles que se provam confiáveis. Sexto, prudência no compromisso. Evite promessas desnecessárias. A culpa é uma ferramenta clássica de manipulação. Uma pessoa difícil de manipular evita cair nessas armadilhas, sendo extremamente cauteloso com o que promete. Se não tiver certeza de que poderá cumprir o prometido, simplesmente não se promete, o que lhe garante uma excepcional liberdade de ação. Esta honestidade radical impede que outros usem a dívida moral para chantageá-lo. Sem compromissos pendentes, nascidos do desejo de agradar, sua capacidade de tomar decisões permanece clara, livre de restrições sociais desnecessárias. Sétimo, vigilância silenciosa. Observe antes de confiar. A confiança não se dá de graça. Ela se conquista por meio do comportamento consistente ao longo do tempo. Uma pessoa difícil de manipular adota a postura de um observador externo antes de permitir que alguém entre em seu círculo íntimo. Ela observa como a outra pessoa trata os demais, como reage ao fracasso e como lida com o sucesso alheio. Esse período de teste silencioso é vital. Ele permite a identificação de sinais de alerta sem a necessidade de conflito direto. A observação paciente é a ferramenta que separa aliados genuínos de oportunidades disfarçadas de amigos. Oitavo, gestão de conflitos. Manter a calma. O caos emocional é o terreno fértil preferido daqueles que buscam manipular. Se conseguirem fazer você perder a paciência, venceram, pois uma mente obscurecida pela raiva ou pelo medo é incapaz de raciocinar. Contudo, o indivíduo difícil de manipular permanece como uma rocha em meio à tempestade. Manter a compostura durante uma discussão permite analisar os argumentos do seu oponente e detectar falácias lógicas. Calma não é passividade, é uma postura de força que comunica que você não se deixa abalar, independentemente da pressão emocional exercida. Nono, a arquitetura das fronteiras. Limites firmes, saber dizer não sem dar explicações desnecessárias é uma habilidade essencial. Uma pessoa difícil de manipular tem um roteiro claro do que é aceitável e do que não é. Quando alguém tenta ultrapassar esse limite, encontra uma barreira intransponível de assertividade. Os limites não são sugestões, são regras de convivência. Ao aplicá-los consistentemente, você ensina as pessoas ao seu redor como tratar os outros. Aqueles que respeitam seus próprios limites projetam uma autoridade natural que desencoraja qualquer manipulador de tentar se aproximar. E o décimo, a retirada digna. Sair quando não há respeito. O sinal definitivo de alguém difícil de manipular é a sua disposição de ir embora. Não importa quanto tempo tenha investido em um relacionamento ou projeto, se o respeito desaparece e a toxicidade toma conta, essa pessoa tem a força para partir sem olhar para trás. A paz de espírito é o bem mais valioso desse tipo de pessoa. Elas entendem que nenhuma situação é importante o suficiente para sacrificar sua dignidade pessoal. Esta capacidade de desapego é o que, em última análise, as torna invulneráveis. Você não pode controlar alguém que não tem medo de te perder. Tornar-se difícil de manipular não é um processo que acontece da noite para o dia. Requer autoconhecimento constante e um compromisso inabalável em priorizar a verdade em detrimento do conforto.
Ao adotar esses 10 sinais como pilares da vida, você constrói um caráter que não apenas resiste à manipulação, mas também inspira profundo respeito em cada interação. Ser difícil de manipular é, em última análise, o ato mais puro de liberdade que um ser humano pode exercer na era da informação e da persuasão constante. Para aqueles que almejam a excelência, compreender que ser difícil de manipular é uma vantagem competitiva nos negócios e na vida pessoal é fundamental. Não se trata de isolamento, mas sim de uma conexão mais autêntica com a realidade, livre das distorções que os outros tentam impor. Uma pessoa difícil de manipular é dona de sua própria narrativa, arquiteta suas decisões e, acima de tudo, guardiã de sua própria integridade. Ao implantar uma estratégia baseada na observação e no estabelecimento de limites, qualquer pessoa pode elevar seus padrões pessoais. Lembre-se de que ser difícil de manipular significa ter uma autoconfiança tão forte que você não precisa de validação externa para validar seu caminho. Na próxima vez que sentir que o ambiente está tentando moldá-lo à sua imagem e semelhança, lembre-se desses sinais e haja como alguém verdadeiramente difícil de manipular. A soberania pessoal começa com o primeiro não consciente. Ao fortalecer essas áreas, você se torna difícil de manipular, capaz de navegar em qualquer ambiente social com confiança de alguém que conhece seu valor e se recusa a deixar que os outros o precifiquem. Ser difícil de manipular é o objetivo final da inteligência emocional aplicada. Em um mundo cheio de ecos, escolha ser a voz que define seu próprio eco. Em última análise, a pessoa difícil de manipular compreende que seu tempo e energia são recursos finitos. Ela não os desperdiça em jogos de poder ou tentando mudar quem não quer mudar. Simplesmente permanece uma presença difícil de manipular, um farol de coerência em um mar de confusão. A pessoa difícil de manipular não busca o conflito, mas está perfeitamente equipada para terminá-lo a seu favor. É a vitória do caráter sobre a manipulação. Entendido, meu caro? Um abraço. Tchau, tchau.